Boa noite, queridos amigos do nosso amado Sérgio. Muita alegria estarmos nesta casa de amor. Nós vamos iniciar nossa conversa dessa noite lendo uma página da Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Pereira Franco. Está no livro Messe de Amor, no SOS Família e em alguns outros livros também. Nessa página, a Joana ela já esclarece, né, sobre o nosso tema, né, como manter a ambiência cristã em nosso lar. Nós vamos ver que nós vamos toda hora voltando no mesmo ponto. Então, a nossa página é Jesus Contigo. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a tua rua recebe o benefício da comunhão com o alto. Se alguém, num edifício de apartamentos, alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia, qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre. E, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. E examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Demora-te no lar, para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. E assim, já mentalizando toda essa paz que a página da Joana nos trouxe, nós vamos iniciar a nossa conversa com Jesus, pedindo a esse divino amigo que ele possa estar conosco, que os amigos espirituais do nosso amado Sérgio, desta casa de amor, dessa casa de Lins de Vasconcelos, possam estar conosco, nos inspirando, iluminando a nossa noite, para que a nossa conversa possa trazer a todos nós um pouco de paz, um pouco de alegria, muita força,
muita coragem, muito bom ânimo. Os amigos espirituais do SERJ, das nossas casas espíritas, os nossos anjos guardiães, nosso amado Mestre Jesus, possa ficar conosco nessa noite. Que assim possa ser. Bom, então na página que nós lemos, a Joana, ela já está falando que quando nós oramos, nós abrimos as portas das nossas casas para Jesus, que Jesus é o nosso convidado. Então a nossa conversa é exatamente sobre quem nós estamos convidando para entrar em nossas casas, para quem nós estamos abrindo as portas do nosso lar. E é claro, isso vai depender da ambiência espiritual que nós criamos ou que nós mantemos em nossa casa. Então vamos pensar. Existem vários ambientes, né? Vários locais. Existem as casas espíritas, outras casas religiosas, existem bibliotecas, prisões, existem bares, existem clubes, existem determinadas casas de show, vários tipos de programas, de rádio, de televisão, né? Então, são muitos os ambientes que existem. E cada ambiente desse vai ter a sua ambiência, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho, né? Por que que as pessoas vão a determinados ambientes? Por que a gente vai a determinados ambientes? Porque nós gostamos, né? Nós vamos a esses ambientes que nos agradam, com os quais nós simpatizamos, com os quais nós temos afinidade com a ambiência daqueles locais, né? Nós temos os mesmos interesses, nós gostamos das mesmas coisas, temos as mesmas ideias das pessoas que frequentam esses ambientes. E isso se chama sintonia. Então, tudo, gente, na vida é sintonia. Sintonia, né? A gente chama de sintonia, a gente sabe que a sintonia é aquilo, né, com o que a gente se afiniza, com o que nós gostamos, né? Então, por exemplo, nós gostamos muito de ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Nós simpatizamos com aquela programação tão fraterna, né? E que nos esclarece tanto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá, pegar o nosso dial, né? Aquele botãozinho ali, no meu caso, que é rádio, né? Quem não é rádio, não. Mas nós precisamos sintonizar, entrar na frequência de 1400 AM para que a gente possa, então, ouvir aquela programação ali, né? Para que a gente possa ouvir aquilo que nós gostamos, que nós temos interesses, né? Que combina com as nossas ideias também, né? E então, como é que se formam? Não, e a gente também pode pensar um outro exemplo. Falamos da Rádio de Janeiro, mas podemos falar também do nosso SERJ. Por que que nós estamos aqui agora no SERJ? Porque a gente gosta de estar em sintonia com essa ambiência fraterna, com essa ambiência saudável, leve, que nós sentimos todas as vezes que nós chegamos aqui no SES. Então, nós nos afinizamos, nos sentimos bem e queremos estar aqui no SERJ, né? E como é, então, que se formam as ambiências dos locais? Então, são vários locais e cada um tem a sua ambiência. Como é que ela se forma? Ela vai se formando pelos pensamentos, pelos sentimentos,
pelas atitudes, as ações, os palavreados, né, daqueles que residem ou que frequentam aquele lugar ali. E também pelos pensamentos dos espíritos, agora desencarnados, né, que por afinidade também sintonizam e são atraídos para aquele local. Então, fica aquela vibração, todos na mesma frequência. Assim, nós vamos formando as ambiências dos locais. Cada um tem a sua, e elas vão sendo formadas, assim, pelas pessoas que ali frequentam. O que elas pensam, o que elas falam, né, como elas sentem. Assim, por isso que há lugares, como nossa SERJ, né, que nos causam tanto bem-estar, que a gente se sente calma, né? Alegre, que nós gostamos de estar. E outros, ao contrário, nos causam mal-estar, né? Uma sensação assim desagradável, às vezes até de angústia. E a gente pode até, eu pensei agora, num exemplo material, que eu acho que todas as pessoas já observaram isso, que é a época do Natal. Quando vai chegando, né, aquela época do nascimento de Jesus, como é que as pessoas ficam? Elas ficam mais propensas ao bem, emitem fluidos mais amorosos. E aí, o que vai acontecendo? Vai mudando a vibração. Então, vai mudando o campo vibratório das pessoas que estão pensando no bem e do ambiente que está ali à nossa volta. E à medida que a gente vai, então, mudando o campo vibratório, nós damos oportunidade para que os amigos espirituais possam se aproximar de nós. Então, é mais fácil os amigos espirituais se aproximarem de nós quando nós vamos mudando o nosso campo vibratório. A gente pode lembrar, nós podemos lembrar do filme Nosso Lar, aquele momento em que André Luiz está lá no umbral, né? André Luiz está no umbral, está passando por toda aquelas dores lá, tudo que está acontecendo com ele. E a gente sabe que ele não está sozinho, que Clarencio está ali para ajudá-lo. Mas o que acontece? Num determinado momento, o André Luiz, ele lembra que a mãe o ensinou a orar. E aí ele faz uma prece, ele faz aquela prece sentida, pedindo para ser auxiliado. Então, nesse momento que ele faz a prece, ele muda o campo vibratório dele. E aí dá oportunidade para Clarencio, né, com mais facilidade, se aproximar dele e poder auxiliá-lo, né, tirá-lo ali do umbral e encaminhá-lo para um outro local. Então, o que isso significa? Que todos nós temos responsabilidade no sentido de auxiliar a construir ambientes saudáveis, especialmente a ambiência do nosso lar, né? Da nossa casa. Tem um livro que é Dimensões Espirituais do Centro Espírita, que é da nossa querida Sueli Caldas Schubert, né? Uma grande espírita que desencarnou há pouquíssimo tempo. Nesse livro, nós aprendemos com a Sueli que o Centro Espírita, ele recebe grandes cuidados da espiritualidade. Ela mostra lá, né, que existem os espíritos especializados que magnetizam o ambiente e propiciando, então, uma atmosfera salutar, balsâmica, quer dizer, uma ambiência balsâmica. E ela fala também que esses espíritos, eles criam recursos magnéticos que
vão fazer a defesa espiritual ali do ambiente. Então, são como faixas magnéticas em torno ali da casa espírita, né? Circundando e protegendo a casa espírita. E ela fala uma coisa também muito importante, né, para a gente prestar bastante atenção, que é durante o estudo doutrinário, os espíritos, eles prestam um grande amparo ao público que está assistindo. Então, olha a importância de, no momento do estudo doutrinário, nós estarmos atentos, prestando atenção no que está sendo falado, porque nesse momento nós estamos, né, permitindo que os amigos espirituais possam chegar até nós e nos prestar o auxílio que nós tanto necessitamos. Tanto a Sueli, quanto André Luiz em vários livros, quanto Otília Gonçalves, tantos outros espíritos, eles nos falam que as pessoas, elas vão às casas espíritas, elas entram para assistir ali a palestra, né, o estudo, mas nem todos os acompanhantes espirituais daquelas pessoas têm permissão para entrar na casa espírita. Então, alguns daqueles acompanhantes, daqueles espíritos que estão ali junto àquelas pessoas, não têm permissão. Eles ficam do lado de fora. Eles ficam no portão aguardando. Alguns retornam novamente com aquelas pessoas para os seus lares. Tem um fato desses, né? Tem vários livros. Eu peguei esse que está em Missionários da Luz, que é do André Luiz e o Chico Xavier. Nos capítulos de 4 a 6, o André Luiz ele vai falar. Está ele, o Alexandre, que é um instrutor nesse livro, Missionários da Luz, né? E eles estão na porta do centro, observando as pessoas entrando. E aí surge um rapaz, né? É um rapaz que é vítima de vampirismo. Então, ele é vampirizado por 2 espíritos, espíritos levianos, ignorantes, espíritos perturbados, infelizes mesmos, que aquele rapaz ali, ele criou assim laços muito profundos com eles, em épocas, né, durante a sua vida, onde ele foi cometendo muitas leviandades. Então, de leviandade em leviandade, ele criou laços assim muito fortes com esses 2 espíritos. E André Luiz observa, né, que os 2 espíritos eles estão ali colados naquele rapaz. E aí o rapaz chega, né, entra na casa espírita, e os 2 espíritos são impedidos de entrar. Eles ficam do lado de fora, eles não têm permissão para entrar na casa espírita. Terminada a reunião, né, o rapaz sai do centro, ainda, né, sobre aquelas irradiações luminosas das orações, daquela frequência, daquela ambiência de paz, e ele vai saindo, só que ele não se mantém durante muito tempo naquela vibração de paz, naquela vibração tranquila. Logo que ele sai, ele começa a reclamar com a sua mãe, com a sua irmã, a reclamar da situação que ele vive, que lá no centro, dentro do centro, está tudo ótimo, ele não pensa em nada. Mas saiu do centro, aí ele começa a reclamar, aí ele fala que apesar dele ter uma esposa maravilhosa, aqueles pensamentos, né, aqueles desejos, ele não consegue se libertar daquilo, né? Apesar do centro, de estar indo há tanto tempo no centro, apesar da esposa que ele tem, mas aqueles desejos ficam ali incessantemente martelando ele. Então, à medida que ele começa a falar dos problemas dele, a falar dessas situações que ele vive,
ele começa a mudar a frequência vibratória dele, o campo vibratório que está aqui, né, ele estava tão irradiado, a frequência vai baixando, e aí ele volta a sintonizar com aquelas duas entidades infelizes. Né? Aí as entidades sintonizou, né, chegou na frequência deles, abraçam o rapaz e seguem com ele até a casa dele. A gente pode lembrar novamente do filme Nosso Lar, que é aquele momento em que o André Luiz, ele está muito feliz, agora ele já está lá em Nosso Lar, ele está super feliz, porque ele teve permissão para visitar a antiga casa dele. Vai ver a esposa a viúva que ele deixou, vai ver os filhos, vai ver a casa, né, tudo que ele deixou ali, então ele está radiante, né? Está numa frequência maravilhosa de amor, de alegria. E quando ele entra em casa, que ele vê o novo marido da esposa, o que acontece? Quem viu o filme lembra, né? Que na mesma hora ele muda a sintonia dele, ele muda o campo vibratório dele. Ele que estava tão feliz, tão em paz, aquele pensamento deixou ele tão chateado, irritado. A casa dele era a mulher dele, e aquilo ali provoca aquela baixa da frequência. No filme a gente pode ver que imediatamente ele retorna para o umbral. Né? Então, foi a sintonia que ele fez naquele momento e que foi o que aconteceu aqui com esse rapaz. Né? Então, os espíritos infelizes novamente se colam naquele rapaz e vão com ele até a casa dele. Só que chegando em casa, o rapaz ele entra na casa dele e o que acontece? Aqueles dois espíritos, mais uma vez, eles se viram impedidos de acompanhar o rapaz até dentro do lar, até o interior do lar do rapaz, né? Então, assim como lá no centro, eles tiveram que ficar no portão aguardando, eles também foram impedidos, é como se tivesse uma barreira que não permitiu que aqueles dois espíritos entrassem, e eles ficaram no portão também do lado de fora da casa. Então, por que será que esses espíritos não entraram? O que aconteceu para que eles não conseguissem entrar? Então, a gente vai dar um suspensezinho agora, vamos dar uma pausa. Daqui a pouco a gente volta para saber por que esses espíritos não entraram. Então, nós estávamos falando de como nós nos sentimos tão bem, né, na ambiência que reina nas nossas casas espíritas, né? E estávamos falando também de todo cuidado, de todo auxílio que a espiritualidade maior, né, toda a proteção tem com as casas espíritas. Só que agora veio a pandemia. Com a pandemia, as nossas casas, os nossos lares é que são as casas espíritas, é que são os centros espíritas. Porque como agora, né, nós estudamos, nós assistimos às palestras, nós continuamos no centro espírita, no caso agora no CERJ, de dentro do nosso lar. Né? Então, nosso lar agora é o CERJ neste momento. Né? Então, vamos pensar mais uma vez como é que está a ambiência do meu lar. Vamos lembrar lá a Joana, né? O que a Joana falou? Quem é que eu convido para entrar no meu lar? Porque somos nós que chamamos, né? A Joana fala que somos nós que convidamos, né? E vamos pensar nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso palavreado, né? Tudo isso que nós fazemos dentro do nosso lar, nós estamos deixando as portas abertas para quem? Né? E uma questão lá do Livro dos Espíritos também, vamos pensar nela, que ela nos responde
como neutralizar as influências de maus espíritos em nosso lar. Então, essas questões é para nós pensarmos, porque se a nossa casa é a casa espírita, nós queremos o quê? A vibração da casa espírita, né? Nós queremos que no nosso lar, os amigos espirituais, né, a presença dos amigos para higienizar a nossa casa, para instalar, né, redes magnéticas de proteção no nosso lar. Então, como é que nós podemos criar uma boa ambiência no nosso lar, para receber a visita desses bons espíritos? No livro Caminho, Verdade e Vida, que é do Emmanuel, Chico Xavier, na introdução, Emmanuel fala assim, ó: todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, todos os lugares, o nosso lar pode, todos os lugares podem ser consagrados às tarefas divinas, aos serviços divinos. Eu lembrei do Gandhi, que o Gandhi ele falava assim, ó: a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Então, a gente já sabe como proteger, como blindar o nosso lar. Então, vamos voltar lá no rapaz, lá do Missionários da Luz? Então, aquele rapaz, vítima de vampirismo, e que ao chegar, os dois espíritos infelizes não conseguiram entrar na casa dele, ficaram do lado de fora. E aí, o André Luiz entrou. André Luiz entrou junto com a rapaz e André Luiz falou assim, ó: a tranquilidade interior era grande e confortadora. André Luiz disse que as paredes eram iluminadas, cada cantinho da casa era iluminado, e era tão tranquilo, e era tão confortável a ambiência daquela casa. Então, o Alexandre, que é o instrutor do André Luiz aqui, ele vai explicar. Nós vamos perceber que todas as explicações de todos os espíritos, eles vão estar sempre nos falando a mesma coisa. Acho que é para adentrar, né? Para entrar em nós, para a gente fixar isso, aprender, né? E colocar em prática, né? Aí o Alexandre fala assim, ó: André, a prece, ela traça fronteiras vibratórias. Quer dizer, é a prece que cria barreiras e não permite que qualquer um possa entrar. Só vai entrar se for convidado, só vai entrar se for permitido. E o Alexandre continua: a esposa desse rapaz, ela cultiva a oração fervorosa. Então, fervorosa, não é só de lábios, não é só mexer os lábios da boca para fora, não. É oração fervorosa. Por isso, continua Alexandre, que a paz que reina entre as paredes, por isso essa paz que reina entre as paredes desse lar. E aí ele vai continuar falando que o lar não é só morada de corpos, é principalmente, acima de tudo, residência das almas. E a prece é o alimento das almas. E é através da prece que a gente faz, né, essa ligação com Deus. E aí nós vamos para Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, Jesus diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Então, Jesus promete que estará conosco se nós nos reunirmos em nome dele. E a Joana ainda completa, porque ela diz que Jesus é o convidado da noite. Então, nós estamos falando
da oração no lar, do estudo do Evangelho no lar, que é, como nós estamos vendo, uma necessidade. Então, é uma necessidade, Emmanuel que fala isso, é uma necessidade a oração e o estudo do Evangelho no lar. E é uma necessidade, mas não é uma novidade. Não é assim, não foi um hábito novo, criado pela doutrina espírita, né? Não foi a doutrina espírita que inventou o Evangelho no lar, muito pelo contrário, né? O Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, ele foi iniciado pelo nosso próprio Mestre Jesus. Está registrado no livro Jesus no Lar, no capítulo 1, está também no livro Luz no Lar, lá no finalzinho, capítulo 60, e é uma psicografia do Chico, e é uma mensagem de Neio Lúcio. E lá, Neio Lúcio, ele vai falar sobre o Evangelho no Lar. Porque Jesus, ele ficava muito em Cafarnaum, na residência de Pedro. Né? Residência de Pedro era uma residência simples, né? Humilde, mas um dia Jesus estava lá na casa de Pedro e ele estava observando a conversa improdutiva dos familiares. Então, todo mundo conversando, falando nada com nada, nada que trouxesse crescimento, né? Nada que enobrecesse, que engrandecesse. Era completamente improdutiva aquela conversa. E aí, Jesus então chama Pedro e fala para Pedro que o lar é a primeira escola. Então, aí a gente já vê Jesus falar dos deveres dos pais, né? O lar é a primeira escola, Pedro. E a paz do mundo, ela começa sob as telhas a que nos recolhemos. E aí, Jesus convida Pedro, convida os familiares de Pedro para uma conversa sadia, né? Uma conversa edificante, para que eles começassem a meditar em coisas mais elevadas. Jesus, então, pega as escrituras sagradas, ele abre ali, né, desenrola, lê um texto lá das escrituras sagradas. Ele lê aquele texto e aí ele vai estimulando a Pedro e a seus familiares a fazerem comentários, fazerem perguntas, ele promove um debate sadio, né, em torno daquele capítulo que ele leu das Sagradas Escrituras. E aí, o Neio Lúcio encerra essa história, ela é grande, a gente pode ler em Jesus no Lar, mas ele encerra a última frase dessa mensagem. Neio Lúcio diz assim: Jesus, neste momento, abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, o Evangelho no lar foi ensinado por Jesus. E quando nós o fazemos, nós estamos relembrando esses momentos de Jesus com os seus apóstolos, lendo, estudando as Sagradas Escrituras, né? Então, entrando assim toda a família em comunhão com Jesus. Em outro livro do André Luiz, agora o livro Os Mensageiros, que também é do Chico, né? Psicografia do Chico, ditado por André Luiz, no capítulo de 33 até o 37, o André Luiz ele vai nos mostrar, né, uma ambiência cristã no lar. Nesse livro, nesse momento, André Luiz, o instrutor é o Aniceto, ele está junto com o Vicente, eles saem lá de Nosso Lar, e aí a densidade vai ficando muito pesada à medida que eles vão chegando aqui na Terra, né? Mas o Aniceto fala, calma, porque existem aqui na Terra, olha só, existe aqui na Terra vários lares, quer dizer, várias residências que são consideradas oficinas de Nosso Lar.
Então, é nessas residências que os benfeitores espirituais eles podem se abrigar, descansar. Às vezes eles vêm aqui à Terra fazer algumas tarefas, auxiliar, e existem esses postos, esses abrigos, né? Não só casas espíritas, mas muitas residências que são consideradas oficinas de nosso lar, porque são abrigos para os benfeitores espirituais. Então, eles chegam numa casa simples, num bairro aqui no Rio de Janeiro, que é a casa de Dona Isabel, que o André Luiz observa que é uma residência humilde, mas ele fala que as luzes espirituais do ambiente, elas, a casa é muito iluminada, apesar de simples, ela é muito iluminada. E à medida, né, quando vai chegando a noitinha, Dona Isabel, é o lar da Dona Isabel, né, com os seus 5 filhos, eles se reúnem para o estudo do Evangelho no lar. O André Luiz fala que durante o estudo do Evangelho no lar, as luzes espirituais ambientes, né, elas vão se tornando mais intensas. O lar vai ficando cada vez mais iluminado. Terminado o Evangelho no lar, o André Luiz e o Aniceto, eles saem até o quintal. E aí está ameaçando desabar um temporal. O temporal, ele incomoda aqueles espíritos, aqueles seres das sombras que ficam vagueando na rua, se arrastando ali na rua. Com aquela ameaça de temporal, eles começam a correr e a procurar locais onde eles possam se abrigar. E aí eles entram, claro, eles entram em clubes, eles entram naqueles locais com os quais eles têm afinidade, mas eles entram também nas residências que estão abertas. Quando ele fala residências abertas, ele não está falando que a minha porta física está aberta, está falando das portas espirituais, das janelas espirituais, está falando das casas. Umas estão protegidas, mesmo com as suas portas físicas abertas, outras estão desprotegidas, mesmo com as suas portas físicas fechadas, né? Então, eles começam a procurar abrigo. E aí, André Luiz ele observa que quando aqueles espíritos das sombras, eles se inclinavam para a casa da Dona Isabel, eles fugiam apavorados. E aí o Aniceto vai explicar, muito parecido com Alexandre, né? Ele fala assim, André, nós não podemos imaginar, nós não podemos enumerar, né? Não dá para nós enumerarmos os efeitos da prece, todos os benefícios da oração. E aí ele continua, toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. E continua Aniceto. O Evangelho, além de iluminar o interior, né, porque André chegou, viu aquela casa interiormente tão iluminada, né, saía raios de luz de tudo quanto era cantinho, então ele fala, além de iluminar o interior, a oração, o Evangelho, ele também é um sistema avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que ele acende em torno. Quer dizer, aquela faixa de segurança, aquelas luzes brilhando, também criam esse sistema avançado, que ele diz, de segurança daquele lar. E aí ele fala, né, que a casa que faz o Evangelho no lar, as orações dentro do lar, recebe os mesmos cuidados
das casas espíritas, lá como a Sueli falou, né? Ele fala assim, que a casa se transforma em fortaleza contra as investidas de espíritos inferiores. Elas são isoladas por essas barreiras magnéticas. E aí ele fala que aqueles espíritos das sombras, eles levavam choques fortíssimos mesmo, quando eles entravam em contato com aquelas vibrações luminosas do lar da Dona Isabel. Então, ali, né, no lar da Dona Isabel, as portas estavam fechadas, a casa estava protegida, eles levavam aquele choque e iam procurar residências com portas abertas, né? Então, nesse momento, o André Luiz está assistindo ali, na prática, o efeito da oração no lar. No livro Além da Morte, que é um livro da Otília Gonçalves, na psicografia do Divaldo Franco, a Otília Gonçalves era uma grande trabalhadora lá da Mansão do Caminho. Durante anos, ela trabalhou ali na Mansão do Caminho. E ela é levada na casa da filha dela, no momento do Evangelho no lar, naquela hora em que a filha está preparando tudo ali para fazerem o estudo do Evangelho no lar, ela é levada ali à casa. Isso já desperta alguma coisa na gente, porque olha só, na hora do nosso Evangelho, aquelas pessoas queridas que já partiram podem ser levadas ao nosso lar, podem participar ali conosco, nós podemos ter aquela convivência com esses parentes amados, com esses familiares amados, além dos amigos espirituais que estão ali conosco. Então, quando ela entra, ela observa os amigos espirituais, eles higienizando a casa. Toda a casa está sendo higienizada, é uma limpeza profunda mesmo que está acontecendo ali, as vibrações negativas de vírus, de bactérias, toda a limpeza vai acontecendo. Então a gente observa, né, que essa proteção, que essa limpeza, que essa higienização, que a presença, né, de um familiar querido são possíveis graças aos pensamentos elevados, né, que acontecem durante a oração, durante o estudo do Evangelho no lar e, como diz Joana, pela presença de Jesus, que é o nosso convidado. No livro SOS Família, também na psicografia da Joana, ela fala assim para nós, ó: acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então, é a Joana de Ângeles que está falando isso para a gente. Acender o sol do Evangelho. Sol é luz, né? É luz divina, é luz crística, sol ilumina. Então, ela fala que é o sol do Evangelho. O Evangelho é esse sol que vai iluminar, que vai, né, trazer esses raios de luz para o nosso lar. Então, ela fala: acende o sol do Evangelho na tua casa. Reúne-te com os teus familiares, com os teus amados e ora. E aí ela completa: jamais, são palavras da Joana, gente, triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Então, o Evangelho no lar é essa reunião da família, né, para orar e estudarem juntos o Evangelho de Jesus. É aquele momento, né, de comunhão entre a família e Jesus, né, de trazer Jesus para dentro do nosso lar. Então, nós estamos vendo, né, quantos benefícios
a oração e o Evangelho, o estudo do Evangelho no lar, trazem para todos nós, né? Porque, como o Alexandre e o Aniceto falaram, né, quando nós oramos, como nós estudamos o Evangelho no lar, nós vamos modificando a paisagem espiritual do nosso lar. E ele falou ali, né, o Aniceto falou que não dá nem para nós imaginarmos, né, para nós enumerarmos a quantidade de benefícios, tantos são os que a oração e o Evangelho no lar trazem. E a Joana, ela fala que, além de tudo isso, ela fala na mensagem, né, que auxilia toda a vizinhança. Então, não é só o nosso lar, não é só a nossa família, toda a vizinhança, todos os que estão à nossa volta, toda a nossa rua vão recebendo os benefícios, né? Porque os fluidos, eles levam, né, os nossos pensamentos. E aí, esse momento de paz, esse momento de oração vai se irradiando para todos. Então, o benefício é geral, benefício para todos à nossa volta. Inclusive, ela fala toda a rua, todo o quarteirão vai receber os benefícios, né? Com a oração no lar, com o estudo do Evangelho no lar, né, acentua-se mais o sentimento de fraternidade, de união entre os familiares. Os familiares, à medida que a gente vai estudando, que nós vamos ouvindo aqueles ensinamentos, que aqueles espíritos, às vezes até um espírito que queira nos fazer mal, mas que está ali ouvindo, então todos são beneficiados. E a família, ela vai apertando mais os laços de fraternidade e de união. E uma coisa também muito importante, né, que é o tempo de convivência que nós passamos com esses amigos espirituais. Então, nosso lar se enche de amigos espirituais que querem o nosso bem, que querem o bem da coletividade, o bem do nosso país, do nosso planeta, e nós passamos, então, aqueles momentos na convivência com esses amigos espirituais e, às vezes, com algum familiar querido, né? O estudo do Evangelho no Lar, ele é tão importante, tão necessário, que no livro Reuniões Mediúnicas, que é do projeto Manuel Filomeno de Miranda, eles escrevem lá que a prática do estudo do Evangelho no Lar é um requisito inerente aos médiuns. Então, é uma medida profilática, é uma prevenção para os trabalhadores das reuniões mediúnicas, tal a necessidade, né, dessa profilaxia, né, dessa prevenção, no caso dos médios, mas no caso de todos nós, né, que frequentamos reuniões mediúnicas ou não, né? E o esquema do Evangelho no Lar é bem simples, né? Primeira coisa é nós escolhermos um dia da semana, um horário que seja mais favorável à participação de todos da família. Então, é muito importante nós marcarmos o dia da semana, o horário, porque os amigos espirituais, eles se comprometem conosco. Eles estarão conosco naquele dia, naquele horário. Então, feito isso, escolher o melhor, a melhor parte da casa, né, onde acha é melhor nós ficarmos aqui na sala, nessa mesa, ou ali no quarto. Então, o melhor compartimento da casa, tudo isso escolhido, a data, o horário, vamos iniciar nosso estudo do Evangelho no Lar. Então, primeiro, nós fazemos uma prece simples, uma prece sincera a Jesus, né, pedindo a presença de Jesus, a presença dos amigos espirituais, né, desses benfeitores que velam por nós. Feita a prece,
nós vamos fazer a leitura de uma página do Evangelho. Muitos gostam de abrir, né, ao acaso, mas se nós, né, lermos em sequência, vai ser bom, né, porque aí nós estudaremos todo o Evangelho. Feita a leitura, nós vamos fazer um comentário do que foi lido. É bom que todos participem, que todos compreendam, né, e possam dar a sua opinião sobre aquilo que foi estudado. Após esses comentários, nós fazemos uma vibração. A vibração, ela pode ser uma vibração em favor das pessoas que sofrem, pode ser uma vibração em favor do nosso próprio lar, em favor do nosso país tão necessitado, né? Vamos vibrar pelo nosso amado Brasil e pelo nosso planeta, que, na verdade, todo o nosso planeta está necessitado, né? Pelos nossos governantes, pela saúde, pela paz, por que necessitar, né? Então, nós fazemos uma vibração para quem necessita. Feita a vibração, nós faremos a prece de encerramento. A prece de encerramento de agradecimento. Agradecendo a Jesus, agradecendo a assistência dos amigos espirituais que estiveram e que estão ali conosco durante todo esse tempo, que tanto nos auxiliaram nesse momento. Então, algumas observações são importantes. A primeira é abster-se de manifestações mediúnicas. O Evangelho no Lar, ele é para estudo e oração junto à família. Então, que a gente se abstenha de manifestações, que não é o local, mas então não é interessante que hajam manifestações espirituais. Seria, assim, muito bom que toda a família pudesse participar, né? Todos. Mas nós sabemos que há familiares que não desejam participar. Então, é importante que nós não desanimemos de jeito nenhum. Vamos fazer o estudo do Evangelho no lar, mesmo sozinhos. Mesmo que a gente tenha que se trancar no quarto, em algum compartimento, vamos fazer mesmo sozinhos. Não vamos deixar de fazer o estudo do Evangelho no lar, porque alguns familiares não desejam participar, né? Após isso, nós podemos tomar a água magnetizada, né? Porque aquela água ali, ela vai transmitir fluidos revitalizantes, revigorantes, benéficos, né? Para toda a família. Na verdade, toda a nossa água nesse momento é magnetizada, né? Mas a gente gosta de colocar uma garrafa ou alguns copos sobre a mesa, mas toda a nossa água, ela é magnetizada naquele momento ali, né? E muito importante é que as crianças, desde o berço, aliás, desde o ventre da mãe, porque é importante que as grávidas participem do estudo do Evangelho no lar. Então, as crianças, desde pequenininhas, elas devem participar do Evangelho no lar. E isso é um dever dos pais, né? Mais uma vez, os Espíritos estão falando dos deveres dos pais. Por quê? Porque é preciso que, desde pequenininha, o espírito ele vai se habituando àquela ambiência de oração, de estudo. Isso vai ser muito importante para aquele espírito à medida que ele vá crescendo, né? E, então, como nós estamos vendo, né, estamos indo para o encerramento do nosso encontro, nós estamos observando que são muitos, são grandes os cuidados que o lar recebe, né? O lar que mantém o estudo, que mantém a oração, é muito grande os cuidados que os lares recebem da espiritualidade maior. Então, com esses hábitos, né, à medida que nós vamos criando esses hábitos, se for diário, gente, muito melhor, mas que pelo menos seja
semanal, né? Então, com esses hábitos, as nossas portas, elas vão ficar fechadas, iguais às da Dona Isabel, porque só vai entrar se for permitido, né? E a gente vai terminando a nossa conversa com um conselho também da Joana, através do Divaldo, está no livro Constelações Familiares, e a Joana diz assim: seria ideal se todos permanecessem no lar, evitando tumulto e aproveitando as vibrações para refazer-se. Então, ela fala que o ideal é que terminou o Evangelho no lar, que a gente permaneça em casa. É verdade, né, que alguns não podem. E tem pessoas que às vezes ela faz de manhã e depois vai para o seu trabalho, ou que tem algum compromisso, precisa mesmo sair. Mas o ideal, se for possível, permanecer no lar. Por quê? Além de nós estarmos evitando outros ambientes, né, nós vamos estar aproveitando todas aquelas vibrações, né, de amor, aquela ambiência fraterna, aquela ambiência feliz, aqueles abraços dos amigos espirituais para nós nos refazermos, como diz a Joana, para a gente se renovar, se reenergizar, nos restaurarmos, né, o que quer que a gente venha passando. Então, se for possível, vamos permanecer em nosso lar. Então, muita paz e vamos à nossa prece de encerramento. E a nossa prece de encerramento é de gratidão, né? De muita gratidão. Gratidão por estarmos aqui no SERJ, gratidão pelas tecnologias que nos permitem continuar nessas vibrações de amor das nossas casas espíritas, gratidão aos amigos espirituais que permanecem conosco, que nos fortalecem, gratidão a Jesus, nosso querido Jesus, nosso mestre, nosso mentor, nosso guia, o Senhor das nossas almas, querido Jesus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse carinho, muito obrigada por todos esses abraços, que possamos permanecer nessa vibração de amor, nessa vibração tão iluminada e de tanta paz, para que esses amigos espirituais, como disse Joana, possam pernoitar em nossos lares, e que possamos, ao dormir, ao nosso corpo, durante o descanso do nosso corpo e a liberdade parcial de nossa alma, possamos nos encontrar, nos reencontrar com esses amigos queridos e podermos então continuar o nosso estudo, as nossas conversas, o nosso aprendizado. Que tenhamos todos uma noite de paz. Muito obrigada.